Salve, salve pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade. Mais um artigo muito importante, corrupção passiva, artigo 317. Você vai ter facilidade para estudar o crime de corrupção passiva porque você estudou bem a concussão, o crime do vídeo anterior, 316. Você lembra? Concussão, o verbo é exigir. Corrupção passiva é muito parecido. Muito parecido. Você só vai tirar exigir e vai colocar solicitar, receber e aceitar. Vamos lá? Olha só. Corrupção passiva. Solicitar, receber, aceitar. Lembra na concussão? Para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Não precisa ser dinheiro, é indevida. Tudo certo até aqui? Aqui é solicitar, receber e aceitar. Aqui é uma forma mais simples, mais sutil. Tudo certo? Essa é a ideia. Lembrando que o funcionário, assim como na concussão, na corrupção passiva, o funcionário tem que ter a atribuição para a prática do ato. Tudo bem? Como, por exemplo, você é oficial de promotoria, você solicita em devida vantagem para dar andamento ao processo. Você recebe para dar andamento no processo. Você aceita para dar andamento, retardar ou não trabalhar no processo. É a sua atribuição. Agora, se você solicitar, receber ou aceitar em devida vantagem de uma pessoa para não prendê-la na rua, um camarada que está procurado, não caracteriza. Por quê? Porque você não tem a atribuição para a prática desse ato. Tudo bem? É muito importante você saber disso daí. Gente, nós temos uma exceção aqui, ou seja, funcionário público pratica a corrupção passiva. Particular é 333. Particular está lá no rol dos crimes contra a administração, mas praticado por particular. Tá? Particular é corrupção ativa, funcionário público é corrupção passiva. Gente, nada impede um particular também responder por corrupção passiva se estiver junto com o funcionário público. Tudo bem? Ou seja, a esposa do funcionário público pratica corrupção com ele, solicitando, indevida vantagem, por exemplo. E também nada impede o funcionário público responder por corrupção ativa. Ou seja, um funcionário público, ele oferece dinheiro a outro funcionário público, por exemplo. Nada impede, mas você tem que saber. Corrupção passiva, funcionário público. Corrupção ativa, particular. A divisão do código você tem de saber. Tudo certo até aqui? Gente, de novo, o que eu coloquei. Sujeitos do crime. O crime é próprio. A lei exige que seja funcionário público. O particular, o extraneus, ele pode ser partícipe ou autor da corrupção passiva também, desde que ele conheça a qualidade de funcionário, e pratique o crime com ele. Tudo bem? O particular que oferece ou promete indevida vantagem ao funcionário público é corrupção ativa. Lembrando que os verbos da corrupção ativa, que nem estudamos ainda, está lá no 333, oferecer e prometer. Deve lembrar também que o jurado, ele pode ser responsabilizado por corrupção passiva, porque segundo o artigo 445 do Código de Processo Penal, ele será responsável criminalmente nos mesmos termos em que são juízes togados. Tudo certo até aqui? Agora, veja bem, e se um funcionário público solicitar, ele solicita a pretexto de influir numa repartição pública, por exemplo. Você, oficial de promotoria, solicita, uma vantagem indevida de um particular a pretexto de influir num ato praticado por funcionário público, por exemplo. Pode responder por um crime que ainda vamos estudar, que é o 332, que é o tráfico de influência. Tudo bem até aqui? Fechou? Outro ponto aqui, A corrupção passiva,
é um tipo misto alternativo, plurinuclear, conteúdo variado. Lembra disso? Porque tem mais de um verbo. No caput da corrupção ativa, no caput tem 3 verbos: solicitar, receber e aceitar. Temos outros verbos no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, tá? Importantíssimo. Lembra que dar não é crime, ó, corrupção ativa dar, que naquele vídeo anterior eu risquei o verbo dar, eu risquei. Aqui tem que riscar o verbo dar, ó. Dar não é crime, corrupção ativa é só oferecer e prometer. Inclusive, acho que na próxima aula que eu for ministrar, eu vou até tirar isso aqui, tá? Mas o legal é você riscar. Claro que você pegou o PDF no Telegram, esse material já está disponibilizado, tá? No Telegram do Rodrigo Castelo, e você risca, é um material de apoio aí para você, fechou? Ó, corrupção passiva, solicitar, receber e aceitar. Concussão, exigir. Corrupção ativa do 333, que vamos estudar ainda particular, é só oferecer e prometer, dar não, fechou? E corrupção ativa de testemunho e perito, que nós vamos estudar lá na frente, aí tem o verbo dar, oferecer, prometer e dar. Na corrupção ativa do particular, do 333, é só oferecer e prometer. Ativa de testemunho e perito é oferecer, prometer e dar. Legal? Gente, vamos a uma questãozinha? Olha só. Pratica o delito de corrupção passiva o funcionário público que exige, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas antes de assumi-la, né? Ou em razão dela, vantagem indevida. Gente, ó, não é corrupção passiva, porque olha o verbo aqui, ó, exige. Exigir é concussão, não é corrupção passiva. Legal? Vamos a mais uma questão? Pratica a corrupção passiva o agente de polícia que recebe dinheiro da vítima, recebe, opa, corrupção passiva, solicitar, receber e aceitar. Ele recebeu dinheiro da vítima para utilizá-lo na aquisição de gasolina para a viatura a fim de ir ao local do crime investigar. Gente, não pode, né? Você receber vantagem indevida, tudo certo? Para fazer o seu trabalho. Maravilha? Muito bem. Nós temos, pessoal, no parágrafo 1º do 317 do crime de corrupção, corrupção passiva majorada, corrupção passiva aumentada. A doutrina chama corrupção passiva exaurida e o Supremo Tribunal Federal também chama corrupção passiva exaurida, ou seja, vai além. A pena da corrupção é aumentada de 1/3, beleza? 1/3 não, é de 1/6, hein, gente? Lembra que nós falamos que o crime de corrupção, ele se consuma com a prática do verbo? O crime é formal, gente. Solicitou, né, recebeu e aceitou, consumou. Pouco importa se ele praticou o ato, retardou o ato, deixou de praticar o ato, pouco importa. Sabe por quê? Porque se ele retardar o ato, se ele deixar de praticar o ato, ou praticar o ato infringindo o dever funcional, a pena dele é aumentada de 1/3. Por exemplo, o particular oferece a você, oficial de promotoria, R$10.000 para retardar o andamento do processo e você recebe. Você concorda que é corrupção ativa do particular e corrupção passiva para você? Consumados, legal? Se você retardar o ato, ou seja, aspas, cumprir o acordo, a sua pena será aumentada de 1/3. Tudo bem até aqui? Fechou? Então, 3 são as causas de aumento da corrupção. Se ele retarda o ato de ofício, deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratique infringindo o dever funcional. Tudo bem? Aí nós temos a corrupção passiva, aspas, privilegiada. A doutrina chama corrupção passiva privilegiada. Isso é doutrinário, tudo bem? Está lá no parágrafo 2º do artigo 317. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional,
a parte importantíssima, cedendo a pedido ou influência de outrem, cedendo a pedido ou influência de outrem, ou seja, aqui é o funcionário macaco gordo, quebra galho, deixa comigo, tudo bem? Ou seja, tem um pedido e o funcionário cede, ou seja, ele não aceitou, não solicitou, não recebeu nada, ele apenas cedeu a um pedido ou influência de outra pessoa. É corrupção passiva do 317, parágrafo 2º. A doutrina chama de privilegiada. Tá vendo, a pena é pequenininha aí, 3 meses a 1 ano, né? É infração de menor potencial ofensivo. O que é uma IMPO? Infração de menor potencial ofensivo é toda contravenção penal e o crime cuja pena máxima seja até 2 anos. Então a pena máxima aqui é de 1 ano. É infração de menor potencial ofensivo. Mas cuidado com uma coisa. Por exemplo, gente, na organizadora VUNESP, ele pode colocar, só para você ter ideia, se o funcionário deixa de praticar o retardo ato de ofício com infração do dever funcional cedendo a pedido ou influência de outro, caracteriza o crime de gabarito, corrupção passiva. Legal? Na organizadora FCC, FGV, pode vir uma situação dessa, onde ele coloca todo esse texto cedendo a pedido, a influência de outra. Como demanda um estudo mais refinado, ele pode colocar no seu concurso corrupção passiva, B, corrupção passiva privilegiada. Isso já caiu inclusive na Carlos Chagas. Eu sei que seu concurso é outra organizadora, mas é uma organizadora mais refinada. Então, muito cuidado com isso, tudo bem? Porque quando a gente estudar o crime de prevaricação, a gente vai fazer um link com a corrupção passiva privilegiada. Já adianto, a corrupção passiva privilegiada tem pedido, não tem sentimento, não tem interesse pessoal. Na prevaricação não tem pedido, mas tem sentimento ou interesse pessoal. Legal? Cuidado com o crime de corrupção passiva. Corrupção passiva do 317, solicitar, receber e aceitar. Corrupção ativa do 333, oferecer e prometer, dar, não. Então, se um particular oferecer e o funcionário aceitar, corrupção ativa e passiva. Se o particular prometer e o funcionário aceitar ou receber, corrupção ativa e passiva. Agora, se o funcionário solicitar e o particular entregar, é só corrupção passiva. Dar não é crime. Está claro? Beleza? Muito importante você sempre frisar, né, esse ponto, e nada impede de o particular, o extraneus, responder por corrupção junto com o funcionário público, aderindo à conduta e com ele praticando crime. Nada impede do funcionário público responder por corrupção ativa se ele oferecer ou prometer também. Mas você precisa saber que corrupção passiva está no rol dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral 317. Corrupção ativa está no rol dos crimes praticados por particular contra a administração em geral 333. Legal? Maravilha? É isso aí. Bons estudos. Até o próximo vídeo.